aqui a participação de algumas pessoas convidadas presencialmente, e também os demais clientes que nós atendemos estarão aí com a gente pelo Teams. É importante a gente lembrar sobre o cuidado com a confidencialidade. Eu peço a todos que não compartilhem essas informações que serão debatidas aqui em nosso grupo hoje, que elas sejam utilizadas exclusivamente de forma interna aí, para que vocês possam discutir os temas, e caso tenha alguma necessidade de apoio, estamos sempre à disposição de vocês. E agradecer a participação de alguns apoiadores e parceiros, dos advogados da Gerência Tributária da FIEM, equipe presente com a gente, Maria Gabriela, e também Luiz Alvim, que sempre esclarece nossas dúvidas aqui jurídicas tributárias, representando o escritório Lima Neto Carvalho Abreu Maric. Muito obrigada pela presença, Luiz. E também pelo CEO da MidSafe, nosso especialista José Adriano, sempre contribuindo aqui nas atualizações sobre a reforma tributária. Obrigada aí pela participação de todos. Também agradecer a alguns clientes do BXGD, participação e presença aqui, das empresas Boston Scientific, Boston Metal, CPMM, Gasmig, Kinross, Loist, Minas Ligas, Prosegur, Supermix, Tracbel, Uau Inglês, Uzi Minas, entre outras empresas aqui também presentes, e convidados nossos aqui para conhecer o nosso grupo de discussões empresariais de hoje. Bom, o BXGD é um grupo de discussões empresariais que reúne mensalmente, a gente tem reuniões ao longo de todo o ano. Nós temos temas voltados atualmente para a reforma tributária, mas também trazemos alguns temas relevantes das áreas contábil, fiscal, tributária e jurídica para debater aqui nas nossas reuniões. Nosso ambiente, nós proporcionamos um ambiente para a geração de benchmark, incentivando esse benchmark entre as empresas de médio e grande porte, e trazemos também sempre as atualizações para que vocês tenham oportunidade para troca de experiências entre as médias e grandes empresas. Nós temos a oportunidade de levar esse produto, o BXGD, para as empresas com a participação ilimitada. Então, as empresas que aderem ao grupo, elas podem direcionar a participação para todos os colaboradores que estão envolvidos ali para debater as pautas já pré-definidas nas reuniões, e sempre trazemos aqui especialistas com conteúdo atualizado. As empresas que tiverem como convidadas hoje, caso tenham interesse, meu contato ao final da apresentação eu vou compartilhar, e também sempre trocamos e-mails, então caso vocês tenham interesse de aderir, é só me chamar por e-mail. Bom, a Blutex, ela originalmente chegou em Belo Horizonte em 2011, e nós desde desse ano, de 2011, a gente vem desenvolvendo equipe, capacitando equipes nas áreas contábil, fiscal e tributária, e também trazemos dentro do nosso ecossistema combinações de soluções de tecnologia, inclusive tecnologias emergentes, com a aplicação do uso da inteligência artificial para o nosso especialista da reforma tributária. Então, temos aqui alguns clientes dessa tela, né? Alguns dos clientes que nós estamos atendendo aí durante o início da transição da reforma tributária, para alguns dos pilares que eu vou apresentar para vocês. Então, nós temos aqui 3 pilares principais que nós entendemos que são importantes para que a gente possa apoiar as empresas durante a transição da reforma, que a gente inicia trazendo conhecimento e cultura para sensibilização do assunto da reforma tributária internamente nas empresas. Aqui é onde a gente consegue criar trilhas de conhecimento para abordar temas específicos para cada área, por exemplo, suprimentos, logística, industrial, comercial, contábil, fiscal, tributária, alta gestão. E a gente também tem a possibilidade de contratação de um apoio e suporte técnico do nosso núcleo técnico de especialistas para apoiar tecnicamente os grupos de trabalho da reforma tributária. E, além disso, trazemos como curadoria regulatória os produtos BX do Tax Agent, que é o especialista da reforma tributária com inteligência artificial, e a newsletter semanal, que nós entregamos um boletim técnico para que as empresas tenham conhecimento das atualizações que aconteceram na semana, para direcionar e avaliar os impactos trazidos para cada área que estão envolvidos ali nos assuntos da reforma tributária. No pilar 2, a gente já traz uma revisão de melhorias de processo e diagnóstico,
trazendo a possibilidade de mapeamento diagnóstico de processos jurídicos, sistemas, para também aplicação de um questionário, um assessment, diagnosticando de forma mais estratégica cada área, para a geração de um plano de ação, que a gente pode, inclusive, apoiá-los na execução desse plano de ação. E no pilar 3, a gente traz a tecnologia para alcançar uma escalabilidade na análise de dados gerados pelas áreas e também possibilidade de análise de cenários futuros, né, durante a transição da reforma tributária, como outras tecnologias, trazendo informações de apurações assistidas, mas captação de documentos eletrônicos, entre outros. Gestão de eventos, pitch payments, apuração assistida. Então, a gente traz aqui nesse pilar a tecnologia para trabalhar em grandes volumes de dados. Tá? Aqui, hoje, de novo, a gente traz aqui como uma oportunidade para que vocês conheçam e utilizem de forma gratuita por 7 dias o Blue Tax Agent, que é o especialista, o nosso e pode ser o seu, também especialista da reforma tributária com inteligência artificial. Aqui, presencialmente, eu entreguei um folder para cada um de vocês, mas para quem tiver interesse de acessar e solicitar o acesso grátis aí por 7 dias, é só entrar no navegador bluetechagent.com.br, tem lá um botãozinho de solicitar acesso, e aí vocês cadastram e já vão receber um acesso 7 dias grátis para conhecer a ferramenta e avaliar se existe aplicabilidade para que a gente possa aí agendar uma reunião, apresentar para vocês como que é possível levar essa tecnologia para que vocês internalizem aí a melhoria e assertividade e também otimize tempo da equipe para análise de informações relacionadas à reforma tributária. Então, uma pergunta que a gente sempre volta a fazer é o que a gente está fazendo para se preparar, quais são os que a gente tem feito para se preparar para a reforma tributária, já que ela é inevitável. A gente estava falando aqui hoje mais cedo sobre os prazos, a gente já tem um consentimento que entraremos em produção em breve, mas o que a gente tem feito para se preparar para isso acontecer da forma mais assertiva e preventiva possível. Então, estão aí o meu contato, José Adriano, caso queira agendar uma reunião para demonstração, seja de alguma tecnologia que a gente possa apoiá-los aí em gestão, análise de documentações, e até mesmo capacitação do Tax Agent, que é um especialista com inteligência artificial, que a gente possa agendar uma demonstração para vocês aí, caso tenham interesse. E para a pauta de hoje, iniciando mesmo agora a nossa reunião aqui, trazendo a pauta de hoje, temos uma programação com o Luiz Alvim para nos apresentar aí as novidades dos regulamentos CBS e CBS. Também, na sequência, trazendo as informações sobre a apuração assistida com José Adriano. E temos uma previsão de encerramento por volta de 17h15, para que a gente tenha a possibilidade aí de ouvir também de vocês sugestões de novas pautas para os próximos encontros. Então, sejam mais uma vez aí bem-vindos. Estamos aqui presencialmente na FIENG, em Belo Horizonte, e espero que vocês aproveitem bastante a reunião. Caso tenham interesse de participar durante os debates aqui, é só abrir o microfone e se identificar para que a gente possa responder de uma forma mais assertiva possível aí as perguntas e também a participação, que a gente conheça um pouquinho de vocês aqui na reunião. Luiz, eu vou pedir para você compartilhar sua tela aí, para dar início à sua apresentação. Tudo bem? Tudo bem, perfeito. Pessoal, se eu de repente ficar mudo, é a tosse que me pegou do lado de cá, viu? Foi o que me impediu de estar aí presencialmente com vocês hoje. Pois é, esperava você aqui, mas realmente compreendemos, né, Luiz? Faz parte aí, essa influenza não está deixando nenhuma família isenta. Exatamente. Já aparece a apresentação? Já. Sim. Pessoal, muito boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, trocando um pouco mais de conhecimento.
Estou com a missão difícil de falar dos regulamentos de IBS e CBS em pequenos 45 minutos, né? Mas vou tentar ser aqui o mais breve possível para a gente conseguir avançar bem em alguns temas que eu fui escolhendo, tá? Basicamente, em nível de legislação, como eu já vim trazendo sempre nos nossos encontros, a gente tem uma legislação que é a base de tudo, né, que é a alteração que aconteceu na nossa Constituição, com a Emenda Constitucional 132. A gente tem, na sequência, a Lei Complementar 214, de 25, e 227, de 26. E agora, os tão falados regulamentos, né? O regulamento que ele veio por decreto regulamentar da CBS, né? E por resolução do Comitê Gestor ou do IBS. O regulamento é o decreto regulamentar 12995 de 26 e o do Comitê Gestor é a resolução 6 de 2026. Existem outros atos, mas esses eu considero os mais importantes até o momento. Dentro do calendário de transição, apesar de da gente ver algumas falácias sobre alteração de prazo e tudo, algo que eu não acredito que vai acontecer, o calendário está mantido até então. Né? José Adriano me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, mas até então, o calendário mantido. Né? Não teremos folga. Em relação à anatomia da resolução, né, do comitê gestor, são regulamentos que têm disposições muito próximas, tá, pessoal? E assim, um regulamento que eu entendo que ele está mais fácil de ler, até pelo formato que ele está disposto, é a resolução que trata do IBS, né, que é do comitê gestor. Ela tem um sumário, que é interativo, você já chega em pontos específicos. Então, ela está um pouquinho mais fácil de ler, mas são 252 páginas aproximadamente e 617 artigos. Tratando do decreto, ele tem um pouco mais de dificuldade, que é texto corrido, né? É a formatação da legislação de um decreto, são 620 artigos. Né? Apesar de existir uma harmonização, a gente tem alguns pontos que são tratados de forma diversa, que são as peculiaridades relacionadas ao imposto, no caso o IBS, e a contribuição, o CBS. Né? Então, a gente tem uma harmonização entre esses decretos, né? E essa harmonização ela permite que a gente tenha mesmas bases, né? Porque são bases que são definidas e escolhidas para ambos. Né? A gente tem um tratamento da extrafiscalidade, saúde e meio ambiente foram elementos que foram tomados como pontos importantes no desenvolvimento da legislação. Eu acho que todo mundo tinha um pouco mais de expectativa sobre maior clareza nos decretos, né, no decreto e na resolução, mas eu acho que todos foram um pouco frustrados como eu, né, mas apesar de não ter um texto tão explicado como gostaríamos, com tanta riqueza de detalhe, foi muito importante a publicação para que a reforma prosseguisse, né, dentro da logística de tempo já definida. Era importante que isso acontecesse. E tanto o comitê gestor, ele deixou muito claro, né, que melhorias irão acontecer. E convenhamos, né, um volume muito grande de texto legal para ser compilado, né? Então, a gente vai ter, sim, algumas melhorias ao longo do tempo. Alguns pontos que me chamaram, vou passar por alguns pontos que me chamaram a atenção, né, tanto na resolução quanto no decreto, tá? Que são, obviamente, decorrentes de uma legislação já prevista na Lei Complementar 214, tá? Que é a questão relacionada à operação com bens, operação com serviços, fornecimento, fornecedor, adquirente e destinatário. Eu esperava um pouco mais de riqueza de detalhe, mas quando a gente vai olhar os regulamentos, a gente vê que avançou um pouquinho mais do que está na lei complementar, mas não tanto quanto gostaríamos. Mas quando vocês precisarem dessa informação e do conceito, né, que é o conceito que vai levar ao fato gerador,
né, vocês vão observar esse conceito da operação, que é a base de incidência, né? É um momento onde há incidência tributária, ela vai estar disposta ali no artigo 2º do regulamento do IBS, e que é derivado do artigo 3º da Lei Complementar 214. O que muda nessa operação? Né? É a questão do fato gerador, base de cálculo e a bendita alíquota, que até o momento a gente não sabe por onde passa. Mas o que acontece? A gente tem uma definição de bem ou serviço, né, o papel do destinatário, e a gente tem uma previsibilidade de fatos geradores, né, o momento da ocorrência da incidência tributária. Isso aqui é para facilitar a leitura de vocês quando forem debruçar sobre os regulamentos. E esse momento de ocorrência está disposto na seção 3 do livro 1. Né? A gente tem lá também o local da operação, né, que é o princípio do destino, é um elemento fundamental, como prioridade trazido pela reforma tributária, que tem como objetivo levar a tributação ao consumo, né, a reforma do consumo. Então, o ente consumidor, ele atrai ali para a localidade onde ele está a derivação tributária, né, o princípio do destino, está na seção 4, desculpa. É o valor da operação, que nos remete à nossa famosa base de cálculo, né, para a gente entender o que é a base de incidência da tributação. A gente passa pela alíquota, né, só que a alíquota, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dela adiante, para que vocês possam entender. Inclusive, existem algumas confusões sobre alíquota referencial, o que é a alíquota real, isso a gente vai entender um pouquinho mais adiante. E, obviamente, a extinção do pagamento, a extinção do débito, desculpe, que é pelo pagamento split pelo adquirente ou responsável. E aí a gente vai passar por isso um pouquinho mais adiante também. Bom, exceções ao crédito. Aqui começam as nossas dores de cabeça. Não que antes disso não tenha, mas esse é um ponto que eu selecionei para a gente discutir. A gente tem alguns pontos tratados na lei complementar que foram regulamentados, a meu ver, sem todo o rigor de detalhe que gostaríamos, a gente esperava um pouquinho mais, mas a gente tem aqui vamos dizer assim, o início, né? Pode ser que esse regulamento melhore ao longo do tempo. E a gente tem algumas operações que, por natureza, a gente não consegue ter uma apropriação de crédito e outras que sim, né? Isso é tratado em ambas as legislações. Só que daqui me decorrem algumas dúvidas. Por exemplo, imagina eu tenho um escritório de advocacia e, de repente, a gente precisa comprar um celular para o sócio, né? E aí a gente tem diferenças entre pontos de atendimento. São Paulo, que a gente tem uma outra sede lá, Minas, eu vou precisar de 2, 3 celulares. Será que de todos eles a gente pode tomar crédito? Eu vou precisar comprar, eu tenho uma empresa, né? Vamos pegar aqui como exemplo uma construtora. E, de repente, o sócio que faz muitas reuniões, ele quer comprar um carro e acaba comprando esse carro pela construtora. Só que ele não compra uma caminhonete, que poderia ali ter uma derivação da atividade da empresa, de repente ele compra um Porsche. E aí? O que acontece com o creditamento? Então, assim, isso é algo que não ficou tão claro para a gente. Obviamente que já trouxe pontos de esclarecimento, mas eu entendo que poderia ter sido explorado um pouco mais. A gente tem uma outra questão relacionada ao crédito presumido, né? A atribuição legal do crédito sem documento de entrada idôneo. São aquelas operações não acobertadas por nota fiscal, né? A gente tem um caso específico, por exemplo, o transportador autônomo de carga, que hoje tem-se até uma facilidade do aproveitamento em relação ao crédito PIS da COFINS, e a gente teve esse tratamento no regulamento, né? Está aqui os artigos enumerados, e é o serviço de transporte de carga por pessoa física não contribuinte ou MEI, suportado pelo adquirente. Né? Então, a gente tem uma possibilidade de compensação, mas uma vedação de ressarcimento. Né? A mesma coisa acontece com resíduos para reciclagem, produtor rural não contribuinte,
bens móveis usados para revenda. Então, a gente vai encontrar pontos da legislação muito específicos para determinados casos. Isso eu acho que é um ponto muito positivo dos regulamentos. Pessoal, me conta só se está dando para acompanhar, se estamos caminhando bem até aqui. Alô, Luiz, você está nos ouvindo aqui? Todo mundo me ouve bem? Ok, Luiz. Ok, ouvindo. Ok, ouvindo. Você me ouve, Luiz? Eu não estou conseguindo ouvi-los. Está conseguindo ouvir? Abre e fecha. Luiz, está ouvindo aqui a gente? Abre e fecha o microfone. Luiz, você ouve a gente? Está ouvindo a gente, Luiz? Muda o microfone. Perfeito. Obrigado, Agora... Alisson. Respondeu aqui no chat que está conseguindo me ouvir bem. Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem encaminhando no chat ou façam a interrupção, que a gente pode discutir determinados pontos. Lado do microfone e muda para o outro. Sim, Poliana? Ali você deixa na televisão. Então, é o próximo. Aí. Luiz, está me ouvindo? Luiz, está me ouvindo? Além do Luiz, vocês estão nos ouvindo? Sim, Sim, esse já dá para ouvir. Tá. Ok, estamos te ouvindo, sim. Então o Luiz não está ouvindo a gente. Luiz que não está ouvindo a gente. Deixa eu tentar aqui falar com ele pelo celular e chat. Ele vai vir. Deixa eu chamar ele aqui. Peraí, só um minutinho, gente. Pedir para ele. Desligado lá, provavelmente. Só falar com ele aqui um minutinho só. Eu não consigo ouvi-los. Vendo, estou normalmente. Pessoal, ele só vai sair e entrar novamente, porque a gente acha que é um problema na hora que ele conectou aqui, ou compartilhou a tela dele, porque antes ele estava ouvindo bem. Pessoal, alguém de vocês fez algum trabalho de levantar consumo pessoal nas suas empresas? Alguém de vocês aqui na sala? Vocês estão online? Alguém fez algum levantamento para identificar o que tem dúvida se vai poder tomar crédito, ou tem certeza que não vai poder tomar crédito? Todas as dúvidas, tentar a gente tenta, né? Mas a gente sempre fica meio na dúvida, será que sim, será que não? Mas você já tem uma lista de dúvidas? Sim, eu tenho, assim, veja bem, a aeronave, a empresa tem uma aeronave, ela é utilizada pela diretoria, mas é da empresa, então eu estou classificando como uso pessoal, certo? Agora a despesa é alta, né? Para você não aproveitar o crédito. O diretor tem um carro que todas as despesas desse carro do diretor é uso pessoal. Tem um tema aqui que eu levantei, fiquei em dúvida, por exemplo, fornecimento de lanches e refeição no estabelecimento. Eu forneço lanche aqui para o time aqui, só que eu compro na padaria. Só que lá lá no trecho onde fala nos regimes específicos, fala que compras de bares, restaurantes e similares, você não pode tomar crédito. Então, esse tipo de coisa que... Então, assim, você já fez você já andou um pouco aí com o trabalho aí. O Luiz está ouvindo a gente agora, né, Luiz? Perfeito. Então, enquanto você coloca de volta a apresentação, eu perguntei aqui para o pessoal quem já tinha feito algum trabalho
levantado alguma coisa com relação ao uso e consumo pessoal, né? E aí o Nelson já fez alguns trabalhos, já tem alguns pontos aí que ele tem, infelizmente, certeza que ele não vai poder tomar crédito, né? E alguns ainda não avaliaram, né? Eu queria que você voltasse que eu acho que é no anterior que você falou, isso, que você falou do transporte autônomo. Não, pode ser, pode, Transporte, aqui pessoa física. pode ser aquele transporte autônomo, que eu queria comentar com você o seguinte aqui, né? Uma coisa, um mero detalhe ali, né? A legislação, né? Ou como falam os nossos colegas lá do fisco, do lado operacional, ele fala assim, o legislador escreveu que... Então, o legislador colocou o seguinte, que o crédito presumido que a gente tiver, por exemplo, ali do transportador autônomo de carga, a gente pode utilizar para compensar, mas a gente não pode pedir o ressarcimento. Então, tanto o fisco quanto nós, contribuintes, teremos que controlar de maneira segregada o tributo que eu posso compensar e o que eu posso ressarcir e o que eu não posso ressarcir. Eu não vou poder chegar lá no final do mês e falar eu quero ressarcir 100%, se lá no meio tiver crédito presumido. E da mesma forma, né, empresas do porte que estão aqui na reunião não vão simplesmente confiar 100% no número que o fisco deu. Então, a gente vai ter que ter controladamente o que veio de, por exemplo, crédito presumido e o que não veio, né, como exemplo, né, Luiz? Pequenas complexidades da reforma, né? A gente tem também a questão que hoje já é muito discutida, a questão de uso de aeronave, né? Isso acontece muito, especialmente no agronegócio, né? E a gente tem ali uma posição muito rígida do CARF em relação a essas situações, né? A destinação do uso e a aderência àquela atividade, né? Então a gente sabe que essa é uma desconfiança, assim, tratando no bom tom da palavra, mas é uma desconfiança muito grande que eu tenho em relação à não cumulatividade ampla, né? Essa questão que dentro dessa estrutura da reforma tributária, o que nos foi posto é que passaremos por um ambiente de não cumulatividade plena, ou seja, tudo aquilo que eu atraio para o meu negócio, reservadas algumas exceções já postas, teríamos ali a possibilidade, viabilidade de um aproveitamento amplo de crédito. Mas se a gente parar para pensar também e imaginar uma apuração de lucro real no PIS e COFINS hoje lucro real, também deveria ser aderente de tal forma, mas a gente precisou do STJ decidir que elementos essenciais e relevantes para uma operação, sim, podemos tomar crédito dele, mas os demais não. Então, será que a gente vai ter que ficar fazendo a prova disso o tempo todo? Né? Será que nós vamos ter que entrar nesse embate de novo? Óbvio, um dos maiores pontos de contencioso administrativo está relacionado com o aproveitamento de crédito PIS e COFINS, né? E a gente sabe que nem sempre a gente vai administrativamente ter uma decisão mais aderente. E aí, tratando de uma nova sistemática de apuração, o efeito no caixa ele vem mais rápido, né? Porque a gente demora mais a absorver aquele crédito se a gente tiver que judicializar aquilo, por exemplo, né? O Nelson citou aí o exemplo da padaria, né? Da aquisição feita via padaria. Como a gente está ainda no momento de testagem, dá tempo, por exemplo, de revisar a cadeia de fornecedor e ver se ele realmente vai conseguir nos trazer o crédito que a gente precisa. Então, nós vamos ter que pensar nisso também, né? Porque todo pingado de crédito, no final, faz um montão, né? E aí a gente tem um impacto melhor em relação ao tamanho da alíquota no final do dia. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco adiante. Né? Então, assim, sim, José Adriano. Ô, Luiz, deixa só eu te fazer um comentário do seguinte, né? O Nelson falou da padaria, você também, mas só para deixar claro para todo mundo aqui que a questão da padaria ela é diferente do que está aqui no slide aqui. A questão da padaria é um regime diferenciado
né? Que aí os bares e restaurantes têm um regime e por conta da manutenção do benefício deles, eles não tomam crédito e eles não transferem crédito, né? E aí é óbvio que o resultado é o mesmo, no exemplo do Nelson, né? Que é você não tomar o crédito, mas só para saber que a gente tem outros cenários além do que está sendo colocado aqui, que tem que ser avaliado, como você falou, né? Tem que avaliar a cadeia, né? Então, pode ter situações que você comprar de uma padaria do simples ou não simples, você achar que vai tomar o crédito de 100% por ela não ser simples, não vai ser verdade, porque está num regime diferenciado que não dá direito a crédito, né? Entender se eles vão optar importante. pelo regime de híbrido, né, que vai acontecer agora de 1º a 30 de setembro. Então, entender se essa opção será feita. Isso tudo faz parte dessa revisão de cadeia, porque a gente tem que realmente perseguir o creditamento, né, para que a gente tenha uma alíquota efetiva menor, vale o maior volume de crédito possível, né? Sobre o split payment, né, a gente já tem também ele dentro dos regulamentos, não poderia ser diferente, mas assistindo, acho que tem alguém falando aí no... Tô tentando ver, identificar para fechar aqui, só um minutinho. Em relação ao split payment, eu não trouxe muita coisa nova, porque o regulamento ainda não inovou tanto, né? E a gente vai passar por um ambiente de testagem, né? Eu até assisti a uma palestra, acho que foi ontem, do pessoal do Citibank, né? Falando do preparatório que eles estão desenvolvendo para a questão do split payment, que já tem muita coisa avançada, mas não tudo, né? Então, aquela situação de que ano que vem já vai estar 100% a todo vapor, não acredito nisso. Acredito que isso vá vir um pouco mais adiante. Ô Luiz, enquanto você toma água aí, eu vou complementar. Eu hoje de manhã entrevistei o Álvaro Bahia, do coordenador do ENCAT, para o podcast. Vai estar terça-feira da semana que vem, disponível lá no joseadrianotalks.com.br. E uma das coisas que ele falou, confirmando o que a gente tem falado e você acabou de falar, é que o split payment está bem atrasado e como a legislação já deu essa abertura de que não seria janeiro de 27, né? Então eles estão trabalhando para o quanto antes estar disponível. E a expectativa é para segundo semestre do ano que vem. E aí o que a gente tem que estar mais preocupado é com o RAD, que é o recolhimento pelo adquirente, que tanto a Receita Federal quanto o Comitê Gestor estão trabalhando para estar disponível a partir de 1º de janeiro. Então, mas o split payment realmente é para o segundo semestre que ele deve estar disponível para as empresas testarem, porque realmente está mais atrasado aí o desenvolvimento e, obviamente, que eles estão trabalhando com a prioridade de 1º de janeiro de 27, que são os recolhimentos, né, efetivamente. Perfeito, José Adriano. E assim, a gente vai ter, né, ao longo da nossa trajetória, basicamente 4 caminhos para a extinção do débito, né? O pagamento pelo contribuinte, o recolhimento na liquidação financeira, aí entra a figura do split payment, o recolhimento pelo adquirente, que é essa hipótese que o José Adriano acabou de falar, né, que é o que a gente chama de RAD, e o pagamento pelo responsável, né, em casos que a legislação atribuir a responsabilidade do pagamento a terceiro, né? Um ponto importante, né, que eu acho que foi mantido em alguns aspectos, bens de capital, repetro e REID, né, onde ali a gente vê onde as margens começam a aparecer, né? Em relação aos bens de capital, a gente tem ali a possibilidade do aproveitamento integral e imediato do IBS na aquisição desses bens de capital. O regulamento, ele traz algumas normas específicas, né, e ele trata de forma um pouco mais detalhada, entre os artigos 196 e 197, a questão da importação. E assim, eu acho que o regulamento ele foi um pouco tímido para tratar desses aspectos, que eu acho que deveria ter um pouco mais de riqueza de detalhe.
e a gente vai encontrar sobre as regras de transição a partir do artigo 612. Você vê que está bem esparso dentro do regulamento, mas assim, não vejo como um ponto que foi tratado com a profundidade que a gente gostaria. A gente tem a questão do repetro e reide, que seguem a mesma lógica, tá? Outros elementos parecidos eles foram tratados na legislação, né? Eu trouxe esses aqui como exemplos. E a gente tem a figura do mútuo, né? A figura do mútuo é algo que estava apavorando todo mundo, né? Quais operações a gente vai ter a efetiva incidência tributária, né? Onde que operação vai ter a incidência do IBS e CBS? Ficou muito claro para a gente que são operações onerosas, né? São operações onerosas, mas a gente tem algumas figuras como o mútuo financeiro, né? Que ele não escapa dessas incidências, mas o mútuo civil ou mercantil, dentro do regime geral, né, porque o mútuo financeiro ele tem um regime específico de tratamento, o mútuo mercantil, que é o geral, né, o mútuo civil, se ele não é oneroso, ele não gera aí a incidência. Só que o que acontece? Se é um mútuo não oneroso, sem fato gerador, nós vamos ter que prestar muita atenção em como a gente está estruturando essa operação, para não cair nas regras de preço de transferência, né? Porque aí sim a gente pode ter um desdobramento não favorável. Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, né? Manutenção de incentivo até 2073. A gente vê que foram mantidas, né, pontos muito importantes desses tipos de benefício, com data até então mantida, né, 2073 já está dentro da expectativa, e são áreas com um regime de tributação que nós vamos ter que prestar um pouco mais de atenção do que tudo, né, porque elas vão seguir uma lógica diferente do restante do país. Aqui um ponto que é um dos que mais me incomodam em todas as reuniões que faço: a alíquota. Só você que tem como colocar. Todo mundo me pergunta sobre a tal da alíquota. Qual que é a alíquota do tributo, né? Geralmente todo mundo embola todo o mesmo pacote e pergunta qual que é a alíquota do imposto, né? Mas o que acontece? É algo que, assim, está muito complicado de conseguir responder no momento. E desculpe até a falta de formatação bonitinha aqui, eu fiz até coloquei a cópia dos artigos aqui para facilitar depois a leitura. No artigo 466 da legislação da CBS, né, do regulamento e da resolução do IBS, a gente tem a especificação da formação da alíquota. A gente não chega no percentual porque tem uma lógica para ela ser estruturada. A gente vai ter um ato específico do ente federal, controlador da CBS, definindo a alíquota. Ele vai poder integrar ela à alíquota de referência, que é essa que nas notícias a gente vê que pode chegar a 28, mas é só uma referência. E a gente tem as definições que vão partir tanto dos estados quanto dos municípios, né? Um ponto que chegaram a me perguntar eu acho que até foi objeto de uma discussão nossa aqui há muito tempo atrás, a questão do teto, né? Se tem um teto ali para a definição da alíquota. Está falhando o seu áudio, se você puder voltar ao que chegaram. Voltando aqui. Luiz. Sim. Isso, falhou o seu áudio. Aí você volta o que tem te perguntado. Tá. Retomando aqui, em relação às alíquotas, né, a gente não tem ainda uma definitividade sobre qual será a alíquota. A gente tem quase que uma previsão, né, de olhar para o céu e talvez chegará a alíquota de referência 28%, mas é uma alíquota de referência. A alíquota real, que eu estou chamando de alíquota real,
vai ser uma junção da alíquota definida para a CBS por um ato publicado pelo ente federal, somada às alíquotas do IBS e CBS, que serão publicadas por atos próprios do Estado e município, né? Uma das discussões que a gente teve aqui um tempo atrás foi a questão de teto, né? Sabe-se se vai ter um teto, a legislação não prevê teto. A legislação do ISS, ela tem uma previsão, artigo 8º e 8º-A, salvo engano, ela tem uma previsão específica sobre o limitador do ISS. Só que nós não estamos tratando de ISS mais. É um tributo novo, com bases novas, estruturas novas, que vai substituir o ISS e o ICMS. Então, a legislação não coloca um teto máximo, mas ela trata de algumas particularidades para redução dessa alíquota. E sempre, não havendo a publicação de atos próprios desses entes, adotará, né, até então, a tal alíquota de referência, e aí ela se torna relevante e importante para nós, que é totalmente diferente quando a gente vai tratar de uma alíquota efetiva, né? Porque a alíquota efetiva incidente sobre a nossa atividade, ela vai ter lá todo um cálculo diferente, porque ela vai levar em consideração o crédito que a gente vai absorver, né? Por isso a gente vem falando muito na questão de se observar a cadeia para a gente entender a posição dos nossos fornecedores em relação à transferência de crédito, para evitar a quebra de cadeia e a gente poder absorver o máximo possível de crédito na nossa apuração, tornando a alíquota efetiva menor do que o que vem por aí. E essa disposição, ela está muito clara tanto na legislação da CBS quanto do IBS, tá? Então, isso está lá. Algumas atividades, elas terão ali algumas reduções, né? Por exemplo, saúde, educação, alimento e agro, uma redução de 60%. Então, a alíquota definida, ela vai estar 60% menor para essas atividades. A mesma coisa, profissionais liberais, por exemplo, no meu caso, advogado, contador, engenheiro, não a empresa de engenharia, isso é importante deixar claro. E a gente tem outras regras de redução, por exemplo, para o ambiente de construção, locação. Então, são atividades que tiveram um olhar um pouquinho diferente, pensando também na dificuldade do creditamento da própria cadeia típica, tá? Cesta básica, a gente tem alíquota zero. E essa tal alíquota de referência, ela é uma baliza, né? Ela tem algumas importâncias, né? Ela tem uma função importante. Primeiro, que se os entes não tomarem a providência de publicar a alíquota definida, né, por cada um deles, ela entra como substitutiva, né? E a gente tem a função da tributação real da operação, né, que ela traz ali outros caráteres, por exemplo, relacionado à participação municipal, o quanto vai ser destinada aos entes federados, né, de acordo com ali determinada regra de transferência de participação da tributação recolhida naquela localidade. Essa alíquota de referência versus a alíquota efetiva é isso que nós conversamos aqui agora, tá? Só tem um detalhamento maior aqui. Aqui a gente vai pagar efetivamente, ela vai ser levada em conta o crédito aproveitado, tá? Alguns pontos importantes, né? Créditos acumulados. Em relação ao ICMS, os saldos credores, os regulamentos trazem, o regulamento do IBS, né, especificamente, traz alguns pontos, eu acho que eles exploraram não tanto quanto gostaríamos, mas é necessário a gente fazer um mapeamento estratégico, né, de cada ponto, né, olhar bem o inventário, né, mapear por estabelecimento, origem, prazo, plano de utilização, né, da utilização desses créditos CMS, como é que nós vamos trabalhar isso? Se é uma empresa que acumula créditos, ela vai levar esse crédito para o mercado, e aí o quanto antes melhor. Ressarcimento, né, pensar nas operações que geram ressarcimento,
E a gente ter aí uma janela mais apertada para poder utilizar o máximo possível do creditamento, né? Em relação ao PIS/COFINS, a gente segue a mesma lógica, tá? O que eu tenho trabalhado muito é realmente, estrategicamente, levantar o volume maior possível de crédito e fazer a utilização o mais rápido possível, né? Que isso é um ponto estratégico, se a gente deixar para depois, ele pode ficar para muito depois. Penalidades, multas e sanções no novo regime. Aqui a gente vai identificar, né? A gente tem para todo gosto, tá? Tem multa aqui de 20% a 150%. E no caso da multa de 150%, são casos de reincidência dolosa. E isso esbarra um pouco numa decisão que teve o Supremo Tribunal Federal, que limitou, né, a multa para esses casos dolosos a 100%. Né? Então, a gente tem uma regulamentação nova trazendo algo diferente que é o pensamento do tribunal. Isso pode ser objeto de um futuro contencioso. Aqui, eu tentei colocar de forma muito breve onde que o impacto se concentra. Né? Por exemplo, na mineração, a gente tem a questão da imunidade na exportação e mais o crédito mantido. O cuidado com o imposto seletivo. A siderurgia e metalurgia, né? O crédito integral de bens de capital é algo que a gente vai ter que observar com muito cuidado, a alta exposição no split payment e aí, as questões que a gente já discute corriqueiramente, crédito de energia. Nelson vai saber nos falar bem sobre essa dor de cabeça, a logística que gera esse crédito amplo. Né? Aí vai ter para a questão do automotivo, alimentos e bebidas. Né? A gente tem a questão da cesta básica, alíquota zero, determinados itens com redução diferente, né, que é algo que a gente vai ter que ficar muito esperto com isso, o imposto seletivo que vai incidir sobre bebidas açucaradas e alcoólicas. A gente tem as atividades têxteis, calçado, imóveis, que tem situações específicas, a mesma coisa, químico, cimento e agroindústria. Né? Todas elas vão ter um tratamento muito específico dentro dos regulamentos e que vão gerar uma necessidade de uma análise muito cuidadosa. As 5 frentes que eu elejo para adequação, né, agora, a gente tem o diagnóstico tributário, mas a gente não consegue tratar da tal da alíquota, né? É algo ainda não possível, nem com os regulamentos. Auditoria de créditos acumulados, revisão contratual, adequação de sistema e a governança de transição. Tá? Isso aqui é só para que vocês tenham aí, quem não começou ainda, tem um roteiro para começar a se planejar, e aquele que já está desenvolvendo essa transição com mais segurança, algo para ajudar a pensar. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui atingir o tempo dos 45 minutos, é o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje.